Olá, seja bem-vindo à série Desafios da Identidade Adventista. Esta série busca refletir sobre como a identidade religiosa adventista se constrói e quais os perigos atuais que ameaçam sua desconstrução. Iremos fazer uma viagem ao passado em busca de nossas origens. Aprenderemos sobre como a formação do movimento adventista impactou milhares de pessoas, começando com o movimento milerita, depois sabatista e, finalmente, adventista do sétimo dia. Nossa série contará com 10 episódios. Neles, iremos refletir sobre os eventos históricos e o desenvolvimento doutrinário que moldaram a identidade da Igreja Adventista do sétimo dia. Nosso objetivo é encontrar resposta para uma pergunta bem objetiva: o que é ser adventista do sétimo dia? A Igreja Adventista do sétimo dia hoje é uma das maiores denominações cristãs do mundo, aproximando-se em 2024 de cerca de 22 milhões de membros espalhados em mais de 230 países. Atualmente, o Brasil é o maior país em número de adventistas do mundo. E depois de um século e meio de organização, os adventistas chegaram a um ponto crucial em sua história. Estudos sociológicos da religião têm demonstrado que os movimentos religiosos seguem um processo de desenvolvimento semelhante ao das pessoas. Ou seja, nascem, passam da infância para a adolescência, que por sua vez dá lugar à vida adulta e, por fim, enfrenta os dilemas da idade avançada. Normalmente, no segundo século de sua existência, o movimento religioso atinge a fase chamada institucionalismo. Nessa fase, o formalismo exaure a vitalidade do grupo, a liderança se torna burocrática, deixa de conservar os distintivos que ajudaram a trazer o grupo à existência, as plataformas doutrinárias tornam-se vulneráveis relíquias do passado, os sermões tratam de tópicos sociais em lugar das doutrinas bíblicas e o conflito com o mundo exterior é substituído pela completa tolerância. Este seria o último estágio antes da desintegração ou fragmentação do movimento. Assim aconteceu com a Igreja Cristã Primitiva. Com o movimento da Reforma Protestante, a história se repetiu no movimento de santidade do metodismo e hoje se percebe o mesmo com o adventismo. Somam-se a ameaça do institucionalismo, as fortes influências da cultura secular, o pós-modernismo, com sua negação de uma verdade absoluta, as ondas do movimento ecumênico e o crescente pluralismo religioso. Nesse panorama, muitas igrejas estão abandonando suas raízes históricas e, consequentemente, negociando seus princípios. E esse conjunto de fatores conduz as pessoas ao extremo do exclusivismo ou do pluralismo religioso e à busca de uma experiência religiosa fora dos padrões religiosos, o que configura a perda da identidade denominacional. A perda desta identidade tem sido motivo de grande preocupação hoje. Alguns veem nessa perda o motivo do arrefecimento missionário e a evasão de membros. Os adventistas do sétimo dia não estão imunes a isso. Essa realidade tem enfraquecido totalmente o senso de identidade remanescente que permeava o pensamento dos fundadores do adventismo nos adventistas atuais e compromete decisivamente no cumprimento da sua missão. Missão esta que é a própria razão de sua existência. Assim, no desejo de contribuir para a manutenção ou resgate da identidade adventista, surge essa série, Desafios da Identidade Adventista.
Em nosso primeiro tema da série, vamos aprender mais sobre a preciosa promessa da volta de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo em sua carta a Tito, no capítulo 2, verso 13, esta é a bendita esperança de todo crente. Jesus voltará em glória e majestade. Essa tem sido a bem-aventurada, feliz esperança dos crentes ao longo dos milênios. Enoque, o sétimo depois de Adão, já aguardava esse evento. Em Judas 1, verso 14, nós lemos sua profecia. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Jó, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, registra as palavras, porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará da terra. Servos de Deus como Abraão, Davi, Isaías, Abacuque, nutriam a mesma esperança. De fato, a segunda vinda de Cristo é o clímax do Evangelho e do plano da salvação. Esse glorioso acontecimento é mencionado 300 vezes no Novo Testamento e mais de 1.500 vezes em toda a Bíblia. Toda a informação foi dada para que não restasse dúvidas sobre a importância e proximidade do evento. Quem sabe, um dos textos mais conhecidos hoje seja o do Evangelho de João, no capítulo 14, nos versos 1 a 3, aonde nós lemos: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. 2000 anos se passaram desde a ascensão de Cristo, mas a promessa da sua volta continua no coração dos seus filhos fiéis. No início do século XIX, ela foi considerada com muito mais atenção, pois eventos extraordinários estavam agora acontecendo. 4 eventos mencionados na abertura do 6º selo, descritos em Apocalipse capítulo 6, estavam tendo seu cumprimento. O vidente de Patmos assim escreveu: Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por vento forte. Primeiro, houve o grande terremoto de Lisboa, no dia 1º de novembro de 1755. Depois, na data de 19 de maio de 1780, o sol escureceu ainda na manhã e naquela noite a lua surgiu no céu vermelha como sangue. Em 15 de fevereiro de 1798, houve a prisão do Papa Pio VI e o mundo perguntou o que estava acontecendo. A prisão do grande líder religioso, chefe de um poder que já dominava por mais de 1.200 anos. E em 13 de novembro de 1833, ocorreu a famosa chuva de estrelas na costa leste dos Estados Unidos. Algo grandioso estava para acontecer e nesse cenário surge Guilherme Miller. Nascido em lar cristão, Miller desde pequeno havia sido educado na Igreja Batista, mas nos primeiros anos do século XIX ele aceitou a filosofia do deísmo e a partir de então ele começou a crer como eles criam. Mas algo estava para mudar. Várias pessoas começaram o estudo da Palavra de Deus e houve um despertamento, um grande interesse pelo tema da volta de Jesus. Guilherme Miller conseguiu reacender a chama da verdade de que Jesus voltaria a esta terra antes do período de 1000 anos de paz, descrito em Apocalipse 20.
Isso contrariava o pensamento predominante de que a civilização chegaria a um apogeu, haveria 1000 anos de paz e então Jesus voltaria. Ou seja, um milênio de paz ocorreria antes da volta de Jesus. As profecias de Daniel, relacionadas a períodos de tempo desde a Idade de Ouro de Babilônia até o Quarto Império, Roma, com sua queda, no ano 476 da nossa era, era tido por todos com muita claridade. Porém, o período que separava o Quarto Império, Roma, até a volta de Cristo, ainda era obscuro no estudo das profecias. Em Daniel, no capítulo 12, versículo 4, o anjo disse assim para Daniel: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Essa profecia cumpriu-se literalmente. Piedosos estudantes da Palavra de Deus começaram a buscar o significado desse momento profético que eles estavam vivendo. E entre eles estava Guilherme Miller. Mas Guilherme Miller não foi o primeiro a estudar as profecias de Daniel. Antes que Miller chegasse às suas conclusões no livro de Daniel, já haviam outras pessoas que haviam estudado o livro e chegado às mesmas conclusões. Ainda na Idade Média, temos o exemplo de Joaquim de Fiore, ou Joaquim Flores. Martim Lutero, no período da Reforma do século XVI, um indivíduo que se destacou realmente no estudo das profecias foi Sir Isaac Newton. Ele escreveu mais sobre religião e profecia do que sobre ciência. E em sua obra, Observações sobre as profecias de Daniel e do Apocalipse de João, publicada em 1733, Newton já falava da breve volta de Jesus. O nome Adventistas deriva da crença do breve retorno de Jesus. Crer na segunda vinda de Cristo literal, visível e pessoal é muito importante, porque é um ensino fundamentado na Palavra de Deus. Crer na breve volta de Jesus também representa uma grande bênção. O mundo está cheio de problemas. A morte leva nossos entes queridos e nos separam deles. Mas a volta de Cristo vai restaurar nosso mundo. Seremos transformados fisicamente, ou seja, glorificados, e todos os defeitos e consequências do pecado desaparecerão para todos sempre. Tanto o apóstolo Pedro como o próprio Jesus Cristo nos advertem de que a vinda do Senhor será como um ladrão, ou seja, na hora em que não se espera. Ninguém julga estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. Só existe uma saída: estar pronto. E isso só acontecerá quando a volta de Jesus for a grande prioridade da nossa vida. Quanto tempo você tem dedicado ao preparo para esse evento? Em sua escala de valores, em que lugar está o reino de Deus? Nas 24 horas que Deus dá cada dia, quanto tempo você tem reservado para a leitura da Bíblia e para a oração? As respostas a essas perguntas ajudarão você a conhecer suas prioridades. A data de 1844 é muito importante na história do Adventismo. Isso porque Guilherme Miller pregava que Jesus voltaria à Terra entre os anos de 1843 e 1844. Mas como ele chegou a essa conclusão? É o que veremos em nosso próximo encontro, no segundo episódio da nossa série. Até lá!